Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aqui do meu lado hoje, Leonardo Sologurin. Mas é o seguinte, Leonardo mesmo é só a mãe dele que chama. Ele é conhecido no mercado como Léo. O Léo, que é presidente do SESB hoje, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil. Ô, Léo, obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Carlão. É um enorme prazer participar aqui do seu programa, que é sempre um programa de referência. Obrigado. É o seguinte, o Léo, ele é engenheiro agrônomo formado lá na Universidade Federal de Uberlândia, também tem mestrado, foi para os Estados Unidos, ele tem uma carreira show de bola, e aqui você sabe, né? A prateleira de cima está por aqui. Mas ninguém nasce prateleira de cima, como eu sempre falo. Ô, Léo, conta a sua história aí para nós um pouquinho. Vamos começar do começo. Olá, Carlão. Bem, eu sou apaixonado pela minha profissão, né? Sou engenheiro agrônomo, a profissão que eu identifiquei demais. Só que eu sempre fui para o lado de mercado, né? Então, depois que eu me formei, fui estudar nos Estados Unidos. Tenho a irmã do meu pai mora lá, então fui lá para um aprimoramento em inglês. Retornei e ingressei direto no mercado de consultoria agrícola. Na época, a empresa era FNP Consultoria, hoje Informa Economics. Ela foi adquirida por um dos maiores grupos de mídia da Inglaterra, né? Por isso que ela se chama Informa Economics. Hoje, tive enorme prazer ali de trabalhar com uma pessoa que é uma referência no mercado, que é o Vitor Neme. Pois é, grande Vitor Neme, né? Aliás, você tem uma escola extraordinária. Você deve ter trabalhado também com o Maurício Mendes, não trabalhou, não? Trabalhei com o Maurício Menes, né? O rei da consultoria em citricultura, né? Na verdade, toda a parte de citricultura, ele que acabou, na verdade, formatando esse processo lá dentro da consultoria, né? Depois ele virou o CEO, inclusive, da companhia, depois que a FNP foi vendida pelo Informe Econômico, né? Pessoa super querida também. Então, assim, eu tive esse privilégio de ter essa formação econômica dentro da FNP, né? Com essas pessoas fabulosas, né? Com o Vicente Ferraz também, né? Que é outra pessoa de uma capacidade gigante. E aí voltei para Uberlândia, e aí eu aproveitei e fui fazer já o mestrado em economia, que até então eu tinha aprendido muita coisa na prática, mas falei, não, deixa eu tentar agora me aprofundar na teoria. Aí eu passei aqui na prova do mestrado da Universidade Federal de Uberlândia no departamento de economia, fiz o mestrado, e ao mesmo tempo eu fundei, né, com o Anderson Galvão, que é um dos profissionais de maior referência também hoje no setor agrícola. Nós fundamos a Celeris em 2002. Eu fiquei com a Celeris até 2010, depois eu já comecei a ir para um lado, já olhando bastante tecnologia, montei uma outra consultoria, mas muito voltado também. Obviamente, a gente sempre fez a parte ali do B2B, junto com as grandes empresas, né? Sempre fazendo uma parte think tank, olhando cenários, fazendo pesquisa, principalmente do ponto de vista de marketing e economia para as grandes empresas. Mas eu já comecei a dar uma olhada, já a partir de 2013, já nesse movimento digital, que ele começou lá nos Estados Unidos, principalmente quando a Monsanto adquiriu ali a Climate. E 2015 já me chamou bastante atenção o movimento que estava acontecendo. E aí, em 2016, eu fundei com outros sócios a Zeus Agrotech, que é uma empresa de agricultura 4.0, onde nosso principal desafio é tentar desvendar a questão climática para o produtor rural, né? No final, nós estamos passando por um processo de digitalização do campo. Então, fundei a Zeus Agrotech. Hoje a empresa está atuando já em 15 estados, desde o Rio Grande do Sul até o Pará. Estamos com 2.300 estações no campo. A empresa já passou por investimentos e estamos num processo de forte expansão. Eu diria que você foi um aluno aplicado lá do Vitor Neme, né? Porque o Vitor é arrojadíssimo, né? Você junta aí essa questão do empreendedorismo também, pelo jeito você tem isso na veia, né? Não, com certeza, Carlão. Eu acho que o Neme, na verdade, ele foi uma inspiração para a gente, tanto em entender o mercado, quanto pelo lado empreendedor dele. O Vitor é muito empreendedor. Eu lembro na época ele teve participação em usinas. Ele foi um dos primeiros, uma das pessoas, um dos primeiros produtores a chegar na Bahia. Ele desbravou, ele foi um dos desbravadores de lá, né? Depois ele formou IES, né, que é uma empresa voltada para probióticos aí no setor pecuário, que inclusive foi adquirida pela AquaCapital. Então, ele sempre foi uma inspiração. Hoje é um dos principais gestores aí de multimercado aí, de grande sucesso, inclusive, que a gente acompanha bastante o trabalho da Sparta. Então, ele foi com certeza, foi uma veia inspiradora para mim, com certeza. E, de fato, eu acho que eu tenho um pouco disso, né? Um pouco dessa veia empreendedora aí também. E no meio do caminho é que acabou, obviamente, fui convidado, né, em toda essa experiência, de participar do SESB,
né, que foi uma semente aí colocada pelo Renato Serafim, que é outro grande profissional do mercado. Serafim, eu acho que é um dos Grande Renatão, executivos. eu tenho que ficar mandando abraço para todo mundo aqui, viu? Porque o Renatão é chique demais. E, ó, eu vou falar para o seu Renatão, acompanha o Fala Carlão direto, viu? Eles direto me mandam aí, ó, Carlão, eu vi essa entrevista, eu vi isso. Mas isso que é bom do seu programa, essa capacidade aí, na verdade, esse ambiente que você promove de conexão aí nos profissionais do agro, né, Carlão? Eu acompanhei aí as entrevistas que ele já deu. E o Renato Serafim, eu tenho um carinho enorme por ele, eu aprendi muito com o Renato, né? O Renato, eu acompanhei a trajetória dele, desde quando ele ainda era gerente lá na Syngenta, você vê, depois hoje é CEO aí de um dos maiores revendas do Brasil, Pois e é. muito visionário. O Renato é muito visionário, e o trabalho do SESB, vamos dizer, a primeira sementinha começou sendo lá, né? Ele juntou um grupo, obviamente, de profissionais, né, multidisciplinares, então ele trouxe cabeças pensantes para a gente pensar um formato do SESB, mas vamos dizer, isso acordou com ele, né? Então, É o SESB tem muito interessante, essa né? Porque iniciativa. você... É bacana isso, porque isso é muito legal, né? Você pensa um negócio que está flat, um negócio que está indo bem, barbaridade, né? Alguém chegar e olhar e falar, está indo bem, mas será que está indo bem mesmo, né? Vamos avaliar e enxergar que tem problema naquilo que está indo bem, precisa melhorar, né? Exatamente, que foi esse o problema que o Renato enxergou lá atrás, né? E obviamente depois no formato do SESB, de olhar, pô, a produtividade média da soja está estagnada há 10 anos. O que é o problema? É um problema de tecnologia, é um problema de adoção de tecnologia, né? E aí, obviamente, quando nós fundamos o SESB, que foi em 2008 oficialmente, com várias cabeças pensantes, né? Multidisciplinar, professor Décio Gazzoni, professor Balardinho, professor Fancelli, o Odílio Balbinotti, da Semente Adriana, que é um empresário e um técnico fantástico, o Leandro Zecanário. Então, assim, nós fomos pensando, obviamente, o formato do SESP lá atrás, o Erasmo, né, que o Erasmo que foi o Zé Erasmo, que foi da Syngenta também por muito tempo. Então, nós fomos pensando, obviamente, o formato do SESB, e foi aí que nasceu, então, Carlão, o desafio de máxima produtividade, porque no final, né, o SESB não quer criar nenhuma receita de bolo, o SESB quer justamente entender o campo, e ninguém melhor para entender o campo que o próprio produtor. Né? Por isso que chama desafio, não é concurso, Carlão, ele é um desafio, porque como nós temos diferentes ambientes de produção, eu não posso comparar, por exemplo, com um cara lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, com alguém lá no Mato Grosso, né? São ambientes de produção diferentes. Então, é um produtor desafiando a si mesmo. Será que eu consigo pular minha produtividade de 50, 55 e ir para 70 na média comercial? Porque o trabalho do SESB, Carlão, a gente fala que nós somos como se fôssemos a Fórmula 1. Nós queremos entender o que a gente consegue ter de tecnologia num ambiente, obviamente, de alta performance e de experimento, como é que você transporta essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas nesse ambiente para uma área comercial. E isso que é bacana, que a gente acabou avaliando nos últimos 12 anos aí de desafio do SESB, é que os produtores que ganham o desafio de máxima produtividade, eles têm alta produtividade nas suas áreas comerciais, em grande escala. Isso que é importante. Agora, é interessante esse negócio de desafio, e aí eu trabalhei muito com exposição de gado, eu já fui criador de gado, então, na verdade, assim, eu sempre explicava mais ou menos exatamente essa, eu fazia essa alusão que você fez aí, que é a Fórmula 1 do negócio, da mesma forma como ninguém anda com um carro a 300 km por hora, né? Mas andar com um carro a 300 km ajuda a desenvolver tecnologia para o carro que tem que andar a 80 e tem que ser bom, tem que ser competente e tal. Mas eu estou vendo o seguinte, no caso do desafio, também tem o desafio, tem a questão de custo também, né? Não é um desafio a qualquer custo, né? Não, Carlão. Na verdade, o SESP também faz essa análise, né? Não adianta alguém, por exemplo, produzir 120 sacos por hectare e ter custado 140, 130. Economicamente, não faz nenhum sentido. Então, na média, isso nós já fizemos essa análise, os produtores do SESB, geralmente, eles dentro dessa área de desafio, eles têm uma margem de ganho muito superior a produtividades que são a média do mercado, né? Então, nós tivemos campeões aí que a cada R$1 que ele investiu, ele conseguiu tirar para trás 2,5, né? 2,5 vezes o investimento que ele fez. Então, economicamente, tem que fazer sentido para o SESB também. A gente tem que lembrar que nós estamos sempre trabalhando com o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade não é só uma questão ambiental, é uma questão econômica também.
né? Então, isso tem que, obviamente, tem que ser viável do ponto de vista econômico, senão não faz sentido. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu entrevistei o Dalla Vecchia, né, que foi o campeão desse ano, e ele produziu 118 sacas por hectare, um pouquinho mais, se eu não estiver enganado. E você me falou aí que em concursos, em desafios anteriores, qual que é o top de produção, aí, o recorde, vamos dizer assim? Então, nós já tivemos ali em 2017 um produtor que ele chegou a alcançar um pouco mais de 149 sacos por hectare. Esse foi o recorde até hoje do SESB, né? Nós temos que lembrar que todo produtor também está sempre sujeito a um ambiente não controlável, que é um ambiente clima, né? Pois é, eu queria justamente, eu fiz essa pergunta para a gente fazer uma reflexão e até para a gente fazer o cara que está lá nos assistindo não achar que nós estamos voltando para trás, né? Porque, na verdade, é o seguinte, não podemos esquecer que a gente tem uma indústria a céu aberto e que depende de clima e tal. Então, eu queria que você explicasse isso. Por que que um ano deu 150 quase e hoje o campeão é 118? Só para não ficar parecendo que nós estamos voltando para trás aí, entendeu? Né, exatamente, Carlão. Assim, o primeiro ponto, né, vou destrinchar um pouco esse ponto. O primeiro ponto é uma questão, obviamente, de potencial genético. O que nós estamos vendo? Que nós não sabemos qual que é o potencial genético da soja, ou não exploramos seu máximo potencial. Tanto é que tem sido uma surpresa enorme para o SESB. O número de produtores, Carlão, que já está superando, dentro do desafio, produtividades acima de 100 sacos por hectare. Então, nós estamos vendo uma consistência significativa nesse número. Só em ordem de grandeza, nós temos mais de 5.000 participantes dentro desse desafio. Obviamente, você tem sempre a questão, a gente sempre pergunta o que o SESB faz, né? O SESB, ele sempre faz os estudos de caso, né? Nós temos tanto o ganhador nacional quanto os ganhadores regionais, e aí nós entrevistamos tanto o produtor que ganhou o desafio quanto o seu consultor técnico. E então uma pergunta clássica lá do SESB que é, olha, que na sua opinião fez diferença para você alcançar esse tipo de produtividade? Então você tem vários pontos agronômicos, mas o principal ponto disparado é sempre uma questão climática. Então o próprio produtor sabe, olha, o clima colaborou para isso, né? Agora, o clima colaborou para eu ganhar esse ano, não quer dizer que o ano passado não tenha sido melhor, né? Então, esse ano, por exemplo, né, o próprio Dalla Vecchia, ele disse que ele teve uma área dele ali que foi abençoada climaticamente, o que fez com que ele não só ganhasse o desafio, mas também tivesse produtividades acima da média dos vizinhos, né? Ou vamos dizer, de produtores que estão próximos ao seu local. Então, o clima ele tem essa interferência, né? Inclusive, nós temos dentro do trabalho do SESB uma análise muito bem feita ali pelo professor Centelhas da Exalc, né? Que é um dos papas aí em fazer esse tipo de análise, aonde ele justamente vê qual foi o impacto do clima sobre as condições de produtividade de cada participante do desafio, né, ou dos ganhadores do desafio. Então, sempre tem. Então, não é uma volta para trás, é sempre uma questão de um fator que está longe do produtor. Tanto é que nós temos campeões ali, o Carlão, que eles estão se repetindo há 3 anos, por exemplo. Não exatamente o campeão nacional, né? Mas, às vezes, ele foi nacional, e, consequentemente, o regional, mas nós temos pessoas ali que estão no nosso rol há 3 anos, né? Não necessariamente consecutivamente, né? Mas são tricampeões ali. Então, você vê que tem consistência no que esse produtor está fazendo. É uma consistência muito grande. Então, o clima, obviamente, tem esse impacto, né, sobre a produtividade. E esse trabalho do SESB, eu imagino também que tem um componente de troca de informação e de aprendizado entre esses, vamos dizer assim, 5.000 participantes. Os caras devem se falar, isso deve aprender, a régua deve subir uma barbaridade, né? Esse é o principal desafio do SESB, Carlão. Se você me perguntar qual que é o objetivo do SESB, o objetivo do SESB é tentar, de alguma forma, contribuir para que haja um ganho da produtividade média ao nível Brasil, né? Então, nada melhor do que um produtor falando com um produtor. Aqui não é uma empresa falando, né? Não é alguém com algum interesse comercial, mas é um produtor que fez, obviamente, técnicas de manejo que suportaram ele ter ganhos de produtividade muito superior à média. E o trabalho do SESB é tentar levar, obviamente, esse conhecimento ao maior público possível. Por isso que nós temos os eventos, nós temos o Fórum Nacional, né, que esse ano, inclusive, nós tivemos que fazer de forma virtual, em função da condição do Covid, da pandemia. E aí nós premiamos sempre esses produtores e fazemos estudos de caso.
Mas nós temos também, Carlão, os fóruns regionais, né? Então, num ano, vamos dizer, não atípico como esse ano, o SESB faz aí de 160 a 180 participações em eventos, de forma direta ou indireta, justamente tentando transportar esse conhecimento para o maior número possível de produtores rurais. Esse que é o nosso desafio. Como é que a gente faz essa difusão dessa tecnologia de campo para campo, do produtor para o produtor rural? Show de bola. Léo, nós temos já praticamente, o programa já acabou, mas é o seguinte, me conta um pouquinho o seguinte, quantas pessoas estão envolvidas aí no SESB nesse trabalho? Parece que vocês têm também um livro, tem um site, enfim, vamos fazer que o Brasil inteiro possa conhecer esse trabalho. E outra coisa que eu queria saber também, você já emenda aí, é qual é a forma de bancar esse comitê? Quem é que banca o comitê? Então, Carlão, o SESB ele é um MOCIP, né? Uhum. Que é uma organização civil de interesse público, né? Então, uma organização, obviamente, sem interesses lucrativos, né? Sim. Então, nós somos, obviamente, bancados aí por empresas que fazem parte da cadeia. Hoje o SESB conta com 26 patrocinadores. Certo. Né? Então, nós temos empresas do setor de defensivos, empresas do setor de fertilizantes, empresas do setor de nutrição de plantas. Então, temos vários patrocinadores aí que ajudam a manter esse interesse vivo do SESB. Entendi. É uma contribuição só nacional, tem uma contribuição global, uma vez que o Brasil sozinho alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, né, Carlão? Então, nós temos esse desafio, lembrando que nós temos uma capacidade finita em termos de terra, né, em termos de ambiente físico de produção, então nós temos sempre que melhorar a produtividade. Então, existe o board do SESB, né, que é o board, nós não somos remunerados por isso, né, como board, né? E aí nós temos as pessoas que fundaram o SESB, e até as pessoas que têm cadeira no SESB por também serem patrocinadores, são pessoas de enorme contribuição para esse desafio que o setor da soja tem. Mas aí nós temos... E quem estiver nos vendo e falar assim, eu quero entrar nesse negócio, é aberto? O cara pode se associar? Pode, na verdade. Obrigado até pelo convite, Carlão. Eu acho que seria ótimo, né, ter novos associados, né, porque de fato a gente nós temos desafios que a gente poderia até, de alguma forma, até acelerar algumas atividades que o SESB quer fazer, mas não fazemos em determinado momento, até por restrição, obviamente, de funding para isso, né? Obviamente, o que o cliente está ganhando, obviamente, o patrocinador está ganhando com isso, é principalmente, inclusive, entender esses bancos de dados do SESB em maior profundidade. No final, essa transmissão, obviamente, de conhecimento. Mas ali nós temos também um grupo executivo, que aí ele está no dia a dia do SESB, né? Hoje tocado pelo Luiz Antônio, né? O nosso diretor executivo, tem feito um trabalho fantástico aí à frente do SESB. E aí nós temos uma equipe técnica ali junto com ele, né? O João Pascalino, que faz toda a parte técnica, né? A Fernanda, que nos dá o apoio administrativo, o Marcelo, que nos dá o apoio de marketing. E aí são as pessoas que estão no dia a dia fazendo o SESB acontecer. Eu, inclusive, a primeira vez que eu tomei contato com o SESB foi através do Luiz Antônio, num evento que em Campinas, eu fiz uma entrevista com ele lá e foi muito legal, muito bom. Ele que está na linha de frente aí. E temos um livro, né, Carlão, que você citou, né? Quando o SESB lançou um livro em comemoração aos 10 anos, né? E contando, obviamente, aí também toda a história da soja aí, né? A jornada da soja aí no Brasil. Maravilha. Quero aproveitar aqui e mostrar aqui a revista Agro Revenda, que é a única que vai para o setor de distribuição. Aproveitar e fazer um convite aí para o pessoal aí que tem as redes de revendas, lojas, enfim, vocês podem se associar aqui ao SESB, acho que faz todo sentido para vocês. Então, fica aí o convite, procura aí o Léo e se associa lá. Léo, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria até saber um pouquinho mais desse negócio seu aí da Zeus Agrotech. Eu fiquei curioso, você falou de estação climática. Vocês já estão fazendo chover ou não? Não, na verdade, a única tecnologia que ainda faz chover é o pivô, né? Infelizmente, a nossa estação ainda não faz chover, né? O que a gente quer tentar, esse é o desafio da Zeus, nosso propósito, né? É tentar melhorar a acurácia e a assertividade em relação a essas previsões climáticas aí no campo e principalmente desvendar a questão hídrica, né? Porque no final, sem água a gente não tem nada, né, Carlão? Não adianta jogar semente porque sem água não vai acontecer nada.
É isso mesmo. Eu lembrei até de um vendedor de semente que tinha lá, eu encontrei no Nordeste, e ele tinha um cartãozinho dele, né? Ele falou assim, estava escrito bem grande, assim, né? Plante que o João garante. Eu falei, nossa, que legal. Plante que o João garante. E no cartãozinho dele, bem pequenininho lá embaixo, está escrito assim, se chover. Se chover, se chover. Né? Tem que combinar com São Pedro ali, né? Então é o seguinte, plante que o João garante se chover. Querido, obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão, viu, Léo? Eu que agradeço, Carlão. Parabéns pelo programa e sucesso aí. Obrigado por essa conexão entre os profissionais do agro, Carlão. É isso aí, gente. Quero mandar um abraço a todos vocês que não perdem nenhum Fala Carlão. Nós conversamos aqui com o Léo Sologuri, o Léo que é presidente do CESB, do Comitê Estratégico do Soja Brasil, com um trabalho extraordinário aí de fazer crescer a produtividade, aquilo que já é bom, fazer ficar melhor ainda. Super obrigado. Se você estiver nos vendo através do Facebook, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário. Se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e, principalmente, o seguinte, compartilhe esse vídeo com todo mundo, compartilhe com todos os seus amigos e, se você estiver na audiência qualificada do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Obrigado, Léo. Forte abraço. Eu vejo todos vocês no próximo programa.